exaltado entre as nações. Oh, adorado. Mais uma vez. Adorado. Só adorado. Missões existe porque a adoração não existe. Missões existem porque a adoração ainda não existe. Muitas pessoas ainda não estão adorando a Jesus, mas elas irão. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aleluia. Muito obrigada. Ótimo trabalho. Podem se sentar. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Primeiro eu quero agradecer a nossa liderança, pastor Tiago, Juliana, o pastor dos missionários, pastor Perillo e Stephanie, toda a nossa liderança, Mama Jen, Suelen aqui. Glória a Deus por um ministério que tem os olhos para as nações, um ministério missionário que começou com missionários. Glória a Deus. Glória a Deus. É um privilégio participar de um ministério que tem missões no coração, que tem o coração de Deus. Missões é o coração de Deus. Você pode ter os seus sonhos, mas Deus tem um sonho. Você sabia? E o sonho de Deus é que todo povo e língua pertence a Ele. Na verdade, o mundo já pertence a Ele por direito de criação. Ele criou o homem se perdeu no jardim, mas Jesus veio resgatá-lo e comprou a humanidade com seu sangue. Mas eles precisam ouvir sobre isso e receber esse presente. Nós sabemos que o tema dessa vez, do mês, não sei se do mês, mas o tema dessa vez é cooperando com Deus na igreja local. E hoje eu vou falar sobre cooperar com Deus em missões a partir da igreja local. Como é que nós podemos cooperar com missões daqui, de longe? Nós temos escutado mensagens maravilhosas. Fui muito abençoado hoje de manhã com a Verônica Sapucaí. Maravilhoso, nos inspirando a respeito do coração do Pai, das coisas que verdadeiramente importam, almas perdidas, né? À medida que ela ministrava, o meu coração era aquecido. E domingo passado, Clícia estava ministrando sobre relacionamentos. Interessante, esse tema, gente, fala sobre nós cooperando na igreja local, e não significa somente que nós estaremos na igreja local, trabalhando nos departamentos. Faz parte, servir na igreja, faz parte trabalhar na igreja local, mas não é só isso. Não é a opção. Nós temos várias coisas que podemos fazer. Verônica falou algo hoje de manhã, que ela tem um cuidado, né, dessa frase, quando nós dizemos que fazemos missões orando, contribuindo e indo. Às vezes as pessoas escutam isso e pensam que são opções. Não são opções. Nós fazemos tudo juntos, de uma vez. E sim, nós servimos na igreja local, porque para a igreja servir ao mundo, e nós vamos explanar mais sobre isso, nós precisamos ser uma igreja forte. Mas Clícia falando sobre os relacionamentos, né? Esse servir à igreja, porque a igreja é mais do que um prédio. Na verdade, a igreja somos nós. Servir a igreja é servir pessoas, porque a igreja são pessoas. Ela falando sobre relacionamentos, né? Como tratar outras pessoas. Pastor Perillo
falou sobre o amor fraternal. E eu queria, antes de ler as principais escrituras, eu queria colocar a lista. Ele falou sobre o amor fraternal e o servir um ao outro. Quantas expressões a Bíblia tem sobre servir um ao outro? Gente, são muitas. E pastor Perillo pegou a lista de 12. Eu queria que a mídia, por favor, colocasse as 12 ações possíveis para servirmos um ao outro na igreja local, como ele estava falando. Vocês vão entender porque eu estou... Cadê, pessoal? Por favor. Enquanto eles colocam a lista aí, você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Versículo 18, enquanto ele coloca ali, eu vou ler. Esses são uma das passagens, essa e 1 Timóteo 2, 1 a 4. Mas vamos ler primeiro Efésios 6, 18. Agora ele não vai saber o que vai colocar, ou Efésios 6, 18 ali, ou a lista. Efésios 6, 18. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Diga, por todos os santos. Agora eu vou ler 1 Timóteo 2, 1 a 4. Exorto, pois, antes de tudo, diga antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Tudo bem, Luciano? Com a lista? Ai, está atrás de mim. Eu estava tentando olhar na tela, meu povo. Obrigada. Então, a lista, amar, como nós vamos servir um ao outro. E ele estava falando especificamente a igreja. Amar, acolher, admoestar, saudar, levar as cargas, suportar, perdoar, consolar, edificar, estimular, servir. Eu vou colocar o orar no final. Servir e orar. Orando pelo corpo, servindo ao corpo. E nós vemos que em Efésios 6,18, pode colocar o versículo Efésios 6,18 para mim, fala para nós sobre esse servir à igreja. Olha o que é que no Efésios 6,18 diz. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos os santos. Quem são os santos? Somos nós que fomos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro e aceitamos esse presente da salvação. Efésios 6,18 está falando sim sobre orarmos e intercedermos pela igreja. Mas essa só é uma parte da verdade. Glória a Deus por um ministério que possui uma liderança coletiva. Sabe por quê, amados? Porque o conhecimento ele é como uma montanha. E existem vários ângulos e várias perspectivas. Cada pessoa vai subir e vão ver coisas de diferentes ângulos e de diferentes perspectivas. Nós precisamos, a Bíblia, as Escrituras são claras a respeito de nós cuidarmos uns dos outros. Até tanto que ele fala em Gálatas, não em Gálatas. É em Gálatas, no capítulo 6. Vamos lá. Pastor Perillo até mencionou esse versículo. Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé. É bíblico. Mas essa só é a parte da verdade. Interessante que nesse mesmo versículo, ele diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Aí ele diz, especialmente aos da família da fé. A Bíblia não disse para fazer unicamente aos da família da fé. A Bíblia não disse
excepcionalmente, somente a família da fé. Sim, ele disse especialmente, mas não unicamente. Ele diz, façamos o bem a todos. O que significa todos? Todos. Judeu e grego. Pessoas que estão na igreja e fora da igreja. Todas as pessoas, a humanidade. Então, Efésios está nos instruindo a orar pela igreja, e isso é bíblico. Mas vamos para 1 Timóteo de novo, no capítulo 2, e vamos ler o versículo 1 novamente. Estamos falando sobre cooperar com Deus em missões, através da oração intercessória. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Diga, por todos os homens. Vamos ler o resto. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, diga todos os homens. Interessante que no versículo 4 ele retoma o mesmo todos os homens do versículo 1. Todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Normalmente nós enfatizamos o versículo 2, dizendo que devemos orar por reis e autoridades, e é verdade. Mas antes disso ele disse todos os homens. E o que significa todos os homens? Os não salvos, os perdidos, todos os povos, línguas e nações. Os dois ângulos da montanha, orando pelos santos, intercedendo pelos santos, mas também intercedendo pelo mundo. Amém? Intercedendo pelo mundo. Nós vemos o exemplo de Paulo em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19. Vamos lá. Gálatas 4, 19. Paulo falando sobre interceder pela igreja aqui. Ele falando sobre intercedendo pela igreja. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Isso, intercedendo. Até que Cristo seja formado em vós. Nós sabemos que essa expressão, dores de parto, significa intercessão. Intercessão é um tipo de oração específica, que leva tempo, orando por quem, pedindo a Deus por quem não está pedindo a Deus. Orando no lugar de outra pessoa. Amém? Continuando. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Abre lá. Enquanto a gente abre lá, a gente vai enfatizar o final do versículo de 1 Timóteo, no capítulo 2, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Ele deseja, esse é o sonho de Deus. Como eu falei inicialmente, Ele enviou Jesus, Ele deu o melhor que Ele tinha, gente. Sabe, o valor de uma propriedade, ele é dado por quem compra, né? Na Inglaterra, as casas em Oxford são caríssimas. Mas por quê? Você compra uma casinha de 50 metros quadrados por, vamos dizer, quanto é que está a libra? Está R$6, né? Então, uma casinha de 50 metros quadrados, gente, é uns 300 mil libras. Aí é quantos reais, os matemáticos? 1.800.000? Meu Deus, uma casinha de 50 metros quadrados. Por quê? Porque as pessoas estão dispostas a pagar. Porque existe uma demanda grande. Muitas pessoas vão lá estudar, empresários, tem negócios lá, principalmente os russos e os chineses. Então, a propriedade é cara. O Senhor mandou Jesus, o sangue do seu próprio filho. Qual o nosso valor, gente? Mas nós não podemos esquecer que Jesus não morreu por uma igreja, porque a igreja nem existia.
A igreja é um resultado dele ter vindo. Ele amou o mundo. Olha aqui, 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco. Graças a Deus pela longanimidade de Deus. A bondade e misericórdia do Senhor. Que bom que Deus não é como algumas pessoas, né? Às vezes a nossa paciência, ela acaba. E quando eu estou falando de paciência natural, porque temos paciência, é um fruto do Espírito Santo, a capacidade de ter paciência, de ser longânimo, está dentro de nós, mas muitas vezes não estamos tomando vantagem disso e desistimos rápido de pessoas. Mas Deus é longânimo, e Ele quer comunicar esse coração de longanimidade, de bondade, de misericórdia. A minha oração essa noite, para você e para mim, é que eu cresça, que Deus expanda meu coração, para ver pessoas como Ele vê, para ver o mundo como Ele vê, para ver os perdidos como Ele vê. Sabe, olhos humanos, nossos olhos naturais, vê o homem, os homens segundo a carne, mas Deus vê além. Lendo de novo aqui no final, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Todos. Desde o início, desde o Antigo Testamento. E sabe, Israel inicialmente não entendeu isso. Os judeus não entenderam isso inicialmente. E acharam que eles eram o povo amado de Deus, o único povo amado de Deus. Vai lá em Isaías 49, versículo 6, que fala sobre o servo do Senhor. Essa é uma promessa do servo do Senhor que seria enviado para salvar, não somente Israel, mas as nações da terra. Deus escolheu Israel como povo, para que através dele as nações da terra foram alcançadas. Lembra o que ele disse para Abraão? Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, porque de ti virá a salvação para todo mundo. Essa foi a estratégia de Deus, mas muitos judeus ficaram amarrados com esse pensamento, ficaram presos a essa armadilha. Eu sou o amado do Senhor. Quantas vezes nós, como igreja, podemos cair nessa mesma armadilha? De que nós pensamos que somente a igreja é amada do Senhor. Deus ama a igreja, amados. Mas nós não podemos pensar que Deus não ama o mundo. Nós não podemos pensar isso. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Vamos, Isaías 49:6 diz assim: pouco, diz ele, pouco é que sejas o meu servo, falando sobre profeticamente Jesus. Sim, estava falando sobre Israel, mas profeticamente Jesus. Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Isso é pouco. Se o servo do Senhor vir somente para as tribos de Israel, também te darei para a luz dos gentios, para serdes minha salvação até a extremidade das terras, da terra. Isso significa pessoas. Isso significa pessoas perdidas. Não somente no Brasil, mas em todo o continente da terra. Esse foi sempre o coração de Deus. Eu vou repetir de novo, que a igreja não caia na armadilha de pensar que ela somente é amada por Deus. O mundo é amado por Deus. Agora, vale salientar o que eu quero dizer com a palavra mundo.
Né? Na Bíblia, a palavra mundo, existem várias palavras no grego para definir mundo. Mas a maioria das escrituras, a palavra no grego é cosmos. Inclusive nessas duas passagens, vamos lá, vamos ler. 1 João no capítulo 2, 15. Vamos lá, 1 João no capítulo 2, versículo 15. Vocês estão bem? O Espírito Santo está comunicando coisas ao nosso coração. Fica atento. Essas palavras não são somente mensagem para o nosso entendimento, para o nosso intelecto, a nossa mente, mas transferência de coisas que Deus está fazendo ao seu coração. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eita, Adriana, peraí. O que é isso? Tu acabou de me dizer aqui que Deus ama o mundo. Vamos continuar. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nesse contexto, essa palavra aqui é a palavra que eu falei, cosmos. Que vem a palavra em português, cosmovisão, visão de mundo. Mas interessante que João, no capítulo 3, versículo 16, vamos lá, abre a sua Bíblia, eu sei que você sabe de cor, mas vamos abrir a Bíblia. Não vamos nos cansar daqueles versículos que já sabemos mentalmente. Sempre há revelações novas quando o nosso coração está aberto. Porque Deus amou o mundo, diga o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo, a palavra mundo vai significar diferentes coisas em diferentes contextos. Nesse caso, essas duas palavras é a mesma, cosmos. Mas como é que a gente vai saber o que significa? Regras de interpretação bíblica. Primeiro, pelo contexto. Segundo, por outras escrituras. O que é que a escritura, a Bíblia, na sua totalidade, fala sobre esse assunto? A Bíblia se interpreta. Amém? Graças a Deus. E no contexto de 1 João, no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia está falando sobre o sistema do mundo. Como o mundo funciona. E o que significa sistema? Eu fui lá no dicionário, eu sempre vou no dicionário Oxford Languages, online, se o pessoal da mídia puder colocar aí a definição. No dicionário Oxford Languages, o nome sistema significa instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade a que os indivíduos se subordinam. A forma como o mundo funciona, instituições econômicas, instituições morais, políticas. Não estou dessa forma demonizando essas instituições, mas elas são do mundo. E a Bíblia diz, em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o sistema do mundo, não ameis como o mundo funciona. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Deus ama o pecador, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. O mundo aqui em João 3,16 significa almas eternas, que estão indo ou para o céu ou para o inferno, dependendo se elas aceitam um presente de Deus ou não. Verônica, essa manhã estava falando sobre esses terremotos na Síria e como o coração dela ficou aflito quando ela pensou na Turquia e na Síria. A maioria das pessoas, essas nações são islâmicas, são muçulmanas, certamente, sem Jesus. E a maioria das pessoas morreram para uma eternidade sem Cristo. Uma eternidade. Mas se nós vivermos nesta terra durante 80 anos, 90 anos, você acha que é uma vida longa? Ou até mesmo 120? O que é isso?
comparado à eternidade. Que o nosso coração seja movido pelo que está movendo o coração de Deus. Essa terra passa. Essa terra vai passar com os seus sistemas, vai passar tudo, vai passar. O que vai ficar? E o que é que nós podemos fazer? Sabe, Deus amou o mundo. E eu não estou falando sobre que a gente amar o mundo, falar para o mundo e fazer para o mundo o que eles querem que a gente faça e falar o que eles querem que a gente falar o que eles querem que a gente fale. Não estou falando disso. Mas a igreja deve ao mundo, sabe o quê? A pregação do evangelho na sua totalidade. A igreja deve ao mundo a pregação do evangelho na sua totalidade. A igreja deve ao mundo o poder de Deus. Quando nós vemos uma pessoa caxingando, no supermercado, nós devemos a essa pessoa cura. O poder de Deus. Nós devemos ao mundo o amor do Pai. A igreja está aqui para servir ao mundo, não a si mesma. Deus não nos criou para servirmos a nós mesmos, esse clube social que a gente é abençoado e a gente somente abençoa um ao outro e parabeniza um ao outro e canta e glória, aleluia. Não. Sim, nós servimos uns aos outros, mas nós servimos ao mundo ao qual Deus morreu por ele. Que privilégio. Que privilégio. Eu quero ler de novo esse versículo, e faz até parte de uma campanha que Suelen fez, Fazendo o Bem, que é baseada nesse versículo 4:9 de Gálatas, que eu já li, 4:9 6:9. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. Diga, façamos o bem a todos. Vamos para Mateus no capítulo 5. Oh, que nós vejamos como Deus vê. Que vejamos pessoas não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que nós vejamos além. E sabe, nós não podemos fazer isso sem o Espírito Santo. Que nós vejamos essas nações que são perseguidas por causa do Evangelho com os olhos de Deus. Orando, guiados pelo Espírito. Mateus no capítulo 5, versículo 43 a 48. Isso é Jesus falando. As palavras são vermelhas. Todas as palavras vermelhas na sua Bíblia são palavras diretas. Normalmente, na faculdade, o pessoal, quando vai fazer um trabalho, você cita alguém, você coloca entre aspas, diz o ano e a sua fonte, a fonte, a referência. Na Bíblia, as partes vermelhas são as palavras diretas da boca de Jesus. E ele diz, a partir do versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ele faz que o seu sol brilhe sobre maus e bons. Lembra, fazendo bem a todos? Nós não fazemos bem ao mundo, nós não oramos por alguém no supermercado que está doente, porque ele é crente. Independente disso, o amor de Deus quer se manifestar através de mim e de você.
bondade e a misericórdia de Deus vai atrair. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele me curou. O poder de Deus está aí disponível, os dons de cura para o mundo. Vamos continuar. Ele faz, quem? Deus, que o seu sol brilhe sobre maus e bons, diga maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa nós temos? Que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Até o pessoal da máfia lá na Itália, eles tratam bem suas próprias famílias. Eles cuidam dos seus filhos. Eles cuidam de suas esposas. Da máfia, que matam pessoas por dinheiro, cobiça. Oh, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazer os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Oh, Pai, nós queremos ser perfeitos como o Senhor. E nós sabemos que na nossa própria capacidade, gente, nós não podemos fazer isso não. Não é na nossa própria capacidade. Mas o Senhor nos deu, além da salvação em Jesus Cristo, nesse pacote veio o Espírito Santo, Romanos 5:5. E o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos capacita a amar como Deus ama. Só que essa é uma verdade posicional, amados. Quando nós recebemos a salvação, tudo isso pertence a nós. Mas isso não significa que nós estamos experimentando essas coisas diariamente. Não significa que nós estamos praticando essas coisas. A vontade de Deus é que essa verdade posicional do amor de Deus está derramado no nosso coração seja uma verdade experimental, que nós experimentemos, e à medida que nós praticarmos esse amor, ele vai aumentar. O amor pode aumentar através de oração. Senhor, que o teu amor expanda em largura, altura. O amor pode aumentar através de prática. E eu me incluo nisso, gente. Quantas vezes somos rápidos para olhar pessoas segundo a carne? Mas Jesus nos está chamando para perto essa noite. Como ele chamou os discípulos. Lá em João 4, lembra quando eles estavam indo para Jerusalém? E ele parou em Samaria? Era Jerusalém, né? Que Jesus estava indo. E ele percebeu no coração parar ali naquele poço, só que os discípulos estavam com fome. Distraídos por suas necessidades humanas. O seu corpo estava com fome, vamos comprar almoço. Então, Jesus ficou lá no poço e eles foram para a cidade comprar almoço. A samaritana veio. Vocês lembram João 4? Vamos lá. João capítulo 4. A samaritana veio e Jesus se revelou para ela como Messias. Ela foi a primeira pessoa, mulher, pecadora, a primeira pessoa que Jesus se revelou como Messias. Jesus revolucionário. Você quer ser revolucionário? Seja como Jesus. João capítulo 4, a partir do versículo 31. Já eu leio, vou só terminar o contexto da história. Então Jesus se revelou à mulher, estava conversando com ela e ela aceita, né, a revelação e ela percebe, esse é o Salvador, esse é o Messias prometido, e ela sai correndo para a cidade para falar para as pessoas que ela conhece sobre o Messias.
Então, enquanto isso estava acontecendo, os discípulos chegaram. Aí a gente vai aqui do versículo 31. Enquanto isso, no versículo 31, os discípulos lhe rogaram: mestre, come. Pensando nas suas necessidades. Quantas vezes nós, como igreja, quantas vezes... E, gente, Deus não tem nenhum problema em suprir nossas necessidades. Deus, mais do que nós mesmos, Ele quer suprir a sua necessidade financeira, a sua necessidade por cura, a sua necessidade por paz, a sua necessidade, seja ela qual for. Deus não tem problema com isso. Mas muitas vezes nós podemos ficar distraídos com as nossas próprias necessidades. No nosso momento de oração, todas as nossas orações estão envolvidas ao redor dos meus, da minha família, das minhas necessidades, e nunca do outro. E Deus é tão misericordioso que ele vai satisfazer, sim, um bebezinho, assim que nasce. Quantas necessidades um bebê tem? Quantas necessidades a Ana Júlia tem? Ela quer comer, Juliana dá de comer. Ela chora, ela é acalentada. Tudo é feito por ela. Mas se daqui a 20 anos, a Ana Júlia age da mesma forma, isso não é normal. Precisamos crescer. A vontade de Deus é que temos em abundância para suprir a necessidade de outros. E eles foram. Você não comeu ainda, Jesus? Totalmente presos, distraídos. Distraídos. Gente, as nossas necessidades podem se tornar uma distração. Você já desejou, você já teve uma situação na sua vida de doença, que você desejou tanto pela cura, que a única coisa que você pensa é na cura? Amados, nós somos da palavra da fé. E eu sou totalmente a favor de confissão de fé, confissão de cura. Mas há alguns momentos que as nossas confissões podem ficar presas naquele lugar, ao ponto de eu só pensar naquilo e esquecer de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão olhando para mim e dizem: o que você está falando, Adriana? Então, nunca aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Deus está precisando de cura numa área e eu estou tão focada que por um ano eu estou confessando aquela cura, estou confessando fielmente. A minha tendência é ser muito disciplinada, ok, gente? Eu sou general. Para mim, fala e eu faço, eu não tenho problema. Mas esse é o meu problema. Porque ser disciplinada não é a solução. Depender de Deus é. Não é no braço da carne, não é na força do braço, naquilo que eu posso fazer, mas é na graça dele. E eu fiquei fiel lá, confessando. Depois de um ano, a manifestação não tinha vindo ainda. E o Senhor olhou para mim e disse: para de confessar esse livro e só me adora. Vocês estão entendendo? Onde estão os nossos olhos? Não vamos ficar distraídos com as coisas que são certas. Gente, a pior coisa é ficar distraída com as coisas que são certas, com as coisas que são legais. O confessar da palavra, o orar. Muitas vezes missões pode estar no pedestal. Oração em si pode estar no pedestal. Nada disso pode estar no pedestal, só Deus. A Ele pertence. Oração é um instrumento para que a vontade dele seja feita. A oração não está no pedestal da nossa vida. A oração não resolve tudo, Deus resolve. Oração é o instrumento. Eles estavam distraídos com suas próprias necessidades. Jesus, tu já comeu? Alguém está pensando: termina logo que eu quero comer a minha janta. Espera. E olha o que Jesus falou para ele. João 4, no versículo 31, vamos ler de novo. Enquanto isso, os discípulos lhes rogavam: mestre, come. Versículo 32. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenham para comer,
que vós não conheceis. E olha como eles pensavam, olhando de forma natural. Somente de forma natural. Gente, a capacidade de ver o espiritual está disponível para todos nós. A Bíblia diz em João 10:10 que nós somos ovelha dele. A ovelha dele escuta a voz dele, percebe a voz dele. Se você é nascido de novo, se você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você tem o Espírito Santo e você pode perceber as coisas espirituais. Isso não é somente para os pastores, para os ministros dos 5 dons ministeriais, é para todos nós. E esse ver espiritualmente está disponível para mim e para você. E o Senhor está chamando a mim e a você para ver. Vamos ver aqui. Com essa comida. Eles perguntaram. Então os discípulos, versículo 33, diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus respirou fundo. Não, ele não respirou fundo. Eu respiro fundo quando leio esse versículo. No versículo 34 diz: Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, ainda há 4 meses para a colheita? Provavelmente essa foi uma palavra de conhecimento, né? Enquanto eles estavam indo para a cidade comprar comida, eles olharam para os campos, observaram que já estava pronto para a colheita. Daqui a 4 meses vão colher. Provavelmente foi isso. Não posso provar, mas a gente vai ver no DVD no céu. DVD não, Blu-ray no céu, né? O céu é mais avançado. Eu acho que tem algo mais avançado do que Blu-ray. A gente vai ver. Mas Jesus falou: ainda há 4 meses para a colheita. Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos. Igreja, Deus está falando para nós hoje. Erguei os nossos olhos e vede os campos. Já estão brancos para a colheita de almas. Aqui no Brasil e no mundo. A colheita de almas perdidas, essa é a coisa mais importante. Essa é a razão da igreja existir. A gente podia adorar no céu, a gente podia fazer isso tudo aqui no céu. A razão da igreja existir é pelas pessoas que não estão na igreja. A gente só está aqui por causa das pessoas que não estão aqui. Que privilégio. Que privilégio. Oh, erga os vossos olhos e vede. O Senhor está chamando a mim e a você. Sabe por que Ele está chamando a mim e você para erguer os nossos olhos, para vermos? Porque nesse lugar, compaixão vai fluir. E oração, vocês pensaram que eu esqueci de oração? Gente, não existe oração intercessória sem isso. Não existe. Eu não posso orar na força do braço. Eu não posso orar somente de forma eficaz. Oração efetiva, ela vai fluir de um coração de compaixão. Erga os olhos e vede os campos. Em Mateus 14:14, falando sobre Jesus, diz: ao sair Jesus viu, uma grande multidão. E cheio de grande compaixão para com ela, curou os enfermos. Todo o poder de cura fluindo através de Jesus veio desse lugar de ver e a compaixão fluir. Não é algo simplesmente natural, é algo do Espírito de Deus. Gente, a empatia do mundo acaba, a empatia do mundo é limitada. Mas existe uma compaixão sobrenatural. A compaixão do mundo também é limitada. Compaixão significa o quê? Sentir a dor do outro. Mas a compaixão sobrenatural que vem de Deus, você não somente sente a dor do outro e alivia a dor do outro. Você tira a dor do outro. Jesus, ele fluiu em compaixão e curou os enfermos. Mas ele precisou ver primeiro. Ele viu. Marcos 6:34, Jesus desceu do barco e viu.
Ele viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. O ensinamento não é só orar que vem de compaixão. Ensinar, professores do Rema, você precisa de compaixão para ensinar. Precisamos de compaixão para pregar o evangelho. Não é simplesmente o ensinamento do Rema, não é simplesmente transposição de informação intelectual, mental, natural, mas transposição, está certa essa palavra, jornalistas aí? Uma transposição de poder, de unção, de graça, para praticar aquilo que a gente está ouvindo. Quando as pessoas escutam a palavra de Deus, elas são transformadas de dentro para fora. Que poder há no evangelho! Que poder há no evangelho. E nós não podemos nos envergonhar do evangelho, diante de pressão nenhuma. Com ousadia, vendo o mundo como Deus vê. E desse lugar de compaixão, nós vamos interceder. E o que é que significa intercessão, gente? É simplesmente eu ver a necessidade e declarar em nome de Jesus, amém? Eu acredito no comando da fé. E eu sempre gosto de falar do exemplo do reverendo Manuel Dias. Porque Manuel Dias é um homem de intercessão. Quando Manuel Dias se levanta aqui, começa a declarar coisas sobre pessoas, ele tem uma vida de intercessão. E o seu comando de fé vem desse lugar de já ter orado. Aí a gente vê e faz como papagaio, não funciona e diz que a palavra não funciona. Gente, comandos de fé em relação à nossa vida é diferente de comandos de fé em relação ao outro. Porque você tem autoridade sobre a sua vida. É por isso que a intercessão está disponível. Porque nós pedimos ao Deus o que o outro não está pedindo a Deus, no lugar dele. Romanos 8, para finalizar, Romanos 8, no capítulo 26. Nós vemos o vídeo aqui sobre a Síria e a Turquia. E eu vou indicar a você o website do Portas Abertas. Sempre que você quiser saber sobre alguma nação, vai lá, principalmente dos países perseguidos, e pesquisa, lê, vê. Para você ver e saber como é que o Espírito Santo vai te guiar. Gente, na Síria, ela é a 12ª nação mais perseguida do mundo. A gente tem quantas nações? 200 e pouco, né? A 12ª. A Turquia é agora falar isso, 41ª, 41. Perseguida. Nações islâmicas, a igreja é a minoria. Na Síria, 3,1% da população é cristã. Gente, como é que a gente vai orar? Turquia, população cristã 0,2%. Como é que a gente vai orar? E uma ênfase que eu quero fazer assim, sim, nós vamos orar pelas necessidades. Nós podemos começar desse lugar. Gente, mas o Espírito Santo quer nos ajudar. Vamos lá, ler Romanos 8, no capítulo 8, versículo 26. Oh, Deus quer mostrar. Deus quer falar. Deus quer falar para nós, além das necessidades que vemos sobre essas nações. Além dos motivos de oração que nós podemos ver nesses websites, nesse website do Porta Abertas. Sim, vamos começar por lá. Capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, em nossa falta de habilidade. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está dizendo, Adriana,
falando sobre o comando da fé, que você não pode fazer o comando da fé na intercessão. Não, você pode, guiado pelo Espírito. Lembra quando Jesus veio para Lázaro para ressuscitá-lo? Lázaro estava lá dentro da tumba e ele disse para que todos ouvessem: obrigada, Pai, porque sempre me ouve. Jesus já tinha orado. Então ele deu o comando da fé. Ele já tinha orado antes, gente. Então ele deu o comando da fé: sai para fora. Ele disse, para ênfase. Eu sei que em português você não pode falar essas duas coisas ao mesmo tempo não, né? Sai para fora. E ele saiu. Sim, nós podemos declarar coisas, mas está baseado em quê? Janagana maragashireresa. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, Ele nos ajuda. Ele nos guia. Ele nos guia. Num culto de missões, nós soubemos sobre os terremotos. Estávamos orando aqui. E eu vou pedir para o pessoal colocar a foto dessa criança. Nós estávamos orando. E, gente, quando eu falo sobre orar, nós não estamos somente disponíveis para orar pelas pessoas que estão sofrendo, para os cristãos perseguidos, para os perdidos. Nós vamos orar também pelos perseguidores da igreja. Aqueles que têm matado, violentado, estrupado. Nós vamos orar por eles. Porque da mesma forma que o Senhor morreu pelas vítimas, Ele morreu pelo opressor, pelo agressor. E a gente não pode fazer isso no braço da carne, não. E nós estávamos orando em línguas e em relação ao terremoto, já tinha acontecido. Não adianta orar por quem já morreu. Vamos orar por aqueles que sobreviveram e os que ainda estão presos. E começamos a orar pelo Espírito. E o Senhor nos direcionou a orar por crianças. Crianças sendo salvas. Crianças sendo salvas. Crianças sendo salvas. E teve uma parte que uma pessoa começou a fazer assim. A gente ora, sabe, orações proféticas. Às vezes você vai falar palavras, às vezes você vai se movimentar de uma forma diferente pelo Espírito. E o Senhor vai trazer coisas que nós não conhecemos. Deus não quer só que nós oremos pelas coisas que estão acontecendo. Deus quer falar, Deus quer revelar, Deus quer mostrar. Deus quer que nós não só oremos para apagar fogo. Deus quer que nós oremos para evitarmos o fogo. E nós recebemos a vitória naquele culto, né? Que crianças seriam salvas. E olha aí, gente. Olha esse rostinho. Depois de 128 horas. Porque nós coletivamente estávamos sensíveis ao Espírito. E a gente não estava amarrado no nosso próprio entendimento, naquilo que a gente sabe. Mas, Senhor, vamos nos jogar aqui nesse mar e nos leva. Senhor, queremos orar o Teu coração. O Teu coração, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo? E no dia seguinte, alguém mandou isso para a gente. No dia seguinte, essa criança foi descoberta. Gente, coisa linda. E outra coisa também que a gente recebeu, além dessa criança, só um momento, eu sei que meu tempo já acabou. A gente vai finalizar. Orando um pouquinho, uns minutinhos, certo? Desculpa, eu já passei do tempo. Desculpa, aí meu celular é lento. Essa mensagem foi enviada para nós. Um relato de uma missionária turca. Relato de uma amiga turca que está presente trabalhando nas cidades atingidas pelo terremoto na Turquia. Algumas crianças que foram resgatadas depois de 4 dias sobre escombros disseram que não estavam com fome, já crianças maiores. Pois um homem de branco
veio e deu comida e água. O homem de branco veio e deu comida e água. Gente, milagres. Deus quer fazer milagres. Deus quer agir sobrenaturalmente. Recebi de um amigo missionário da Jokun, na Turquia, que mobilizou toda a equipe para ir às cidades afetadas e colaborarem com os grupos de apoio e socorro às vítimas do terremoto. Hassen também estava lá na época do terremoto. Vamos ficar de pé, por favor. Essa nossa missionária, que privilégio, nós temos uma missionária nos lugares que são perseguidos. Que privilégio, que privilégio. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito que nos ajuda a orar pelos perdidos. Nos ajuda a orar pelos nossos missionários, pela Hassen, pela Turquia, pela Síria. Obrigada, Pai. Nós não queremos nos limitar àquilo que vemos nos nossos olhos naturais. Mas, Senhor, nós confiamos na direção do Teu Espírito. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a interceder, Senhor. Traz a palavra que deve ser proclamada. O Senhor trazendo os versículos, o Senhor trazendo as pessoas, o Senhor trazendo os lugares, o Senhor trazendo para você, na sua vida individual de oração e na sua vida com outros irmãos coletivamente, o Senhor trazendo palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Orando com o Espírito é divertido, orando com o Espírito é uma aventura. Eu não estou dizendo que você vai divertido porque você vai rir todo o tempo, porque há momentos de dores de parto. Não somente Paulo teve dores de parto para que Cristo fosse formado na igreja, ele teve dores de parto também orando por perdidos, para que eles viessem, a escama dos olhos caindo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por essa nação da Turquia e Síria tendo um rebuliço. O homem de branco visitando a muito mais crianças. Um homem de branco visitando a todos os sobreviventes desse terremoto. Pai, eles têm necessidade de comida, de abrigo. E, Senhor, nós te agradecemos por isso. Mas nós te agradecemos, Senhor, pela comida que somente o Senhor pode dar, a comida espiritual, o pão da vida, Jesus Cristo. O louvor, por favor. Aleluia. Obrigado. Oh, Deus está chamando. Entra. Se você pode entrar, ora um pouquinho. Eu sei que a gente se estendeu, mas só mais um pouquinho. Coração de Deus. Coração de Deus nesse som. Coração de Deus, escuta. Come on. Oh, coração do Pai. Come on, vai. Você pode ver coração do Pai. Eles estão vindo, gente. Muitos sírios. Oh, eles estão vindo. Meninos, meninas. Na Síria
na Turquia. Eles estão vindo aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui em Campina Grande, aqui no Brasil. Aqui nessa igreja. Oh, nós estamos usando nossa fé nessa igreja. Muitos mais vindo para Jesus. A cada culto. E se você nunca recebeu Jesus na sua vida, se você nunca escolheu esse presente, é um presente, é só receber. Nem eu e nem você merecemos, mas Ele decidiu morrer. Estamos usando a nossa fé, sim, para recursos, mas por almas. Deus está te chamando essa noite. Vem. Se você nunca recebeu Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, vem pra cá. Ele está te chamando. Nós vamos orar por você. Essa família te abraça com os braços do Pai. O coração de Deus te chama através dessa canção. O coração de Deus está te chamando. Sobrecarregados, vinde a mim, vós enfermos, vinde a mim, vós que tendes sede, vinde a mim. Aleluia. Alguém? E Deus não está somente chamando pessoas para Ele. Deus está chamando muitas pessoas nessa igreja para missões. Esse ministério irá para todas as nações. Já está indo. Continuará indo. Oh, glória. Glória a Deus. Tão linda. Olha, gente. Faz parte da nossa família. Corajosa. O Senhor tem um plano para sua vida. Aleluia. Obrigada, Senhor. Mais alguém? Mais alguém? O Senhor continua chamando. Glória a Deus. Vamos orar por ela. Pai, nós te damos graça. Como é o teu nome? Ismênia. Obrigada, Senhor, por trazê-la a ti, Ismênia. Atraí-la a ti. Pai, obrigada. Totalmente transformada a partir de hoje. Recebendo o teu Espírito Santo. Transformada. Obrigada, Pai, pelos teus planos e pelos teus propósitos sendo cumpridos na vida dela. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo hoje à noite e vai continuar fazendo na vida dela. Perdoada, salva, aceita, redimida, em o nome de Jesus. Glória a Deus. E você
Você que nunca recebeu o batismo no Espírito Santo. A gente falou sobre o Espírito Santo. Pode se sentar, gente. Gente, eu não sei o que seria viver sem o batismo no Espírito Santo, não. Ele é o nosso ajudador para todas as coisas. Sim, quando nós nascemos de novo, sim, nós recebemos o Espírito Santo em uma medida. O batismo no Espírito Santo é um transbordar. E se você nunca recebeu o batismo no Espírito Santo, vem, é para você. Se você é nascido de novo, você já está pronto. Privilégio, com evidência bíblica de falar em outras línguas. Alguém? Todos já são cheios? Glória a Deus. Eu vou chamar o pastor, não, o Gustavo, da Secretaria de Missões, sim. Obrigada, gente, pela sua atenção à palavra do Senhor. Nós iremos às nações e ninguém vai nos parar, mas vai começar desse lugar de intercessão. Amém? Você foi abençoado, querido? Amém. Se você está aqui e está passando por um momento de enfermidade, está com alguns sintomas no seu corpo, queria que você se colocasse de pé. Nós queremos orar por você. Vejo uma pessoa ali. Você está perto de alguma